Salve, salve, companheiros, um ótimo dia a todos. Agradeço mais uma vez a direção da casa, em nome do Departamento Doutrinário, que fez o convite para que nós pudéssemos estar mais uma vez aqui com os diletos companheiros da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. Sempre é um prazer muito grande vir, apesar de não conseguir atender nas datas que normalmente o departamento nos propõe, em face de outros compromissos, mas sempre que possível a gente vem a essa casa, e eu já falei outras vezes de uma ligação que nós temos histórica, né, com relação à cidade de Colatina. Como disse o Virgílio, né, eu nasci em Vitória, mas dos 6 irmãos, todos, os outros 5 nasceram todos aqui em Colatina, e eu cresci, né, ouvindo as histórias aqui da cidade de Colatina. Até recentemente, um repórter aqui da cidade de vocês entrou em contato comigo, o senhor Nilo Tardem, acho que vocês devem conhecer, porque o meu pai fundou aqui na época uma loja de bicicleta chamada Garagem Primavera, né? E essa Garagem Primavera, ela extinguiu, né, as atividades dela depois de 50 anos, né, de existência. Então ele entrou em contato comigo para saber se eu tinha alguma informação, né, sobre a história e tal. E eu falei algumas coisas que eu lembrava das conversas lá em casa, porque eu não acompanhei, né, esse período aqui, mas a gente ouviu muito falar, né, dessa casa, dessa loja de bicicleta. Meu pai comentava muito e tudo mais, né? A participação aí do Vicente de Paula, do Humberto de Campos, do Lar Irmã Sheila, né? Com o saudoso Reinaldo Guerra, que meu pai foi um dos fundadores lá junto com o seu Reinaldo, enfim, todas essas histórias aqui da cidade de Colatina. Então eu me sinto assim muito à vontade, quase em casa, né, quando venho aqui, porque as pessoas me recebem muito bem. E realmente assim, é um prazer enorme estar com vocês. E eu gostaria de pedir, inclusive, né, nesse início do nosso estudo, que nós tenhamos a mente bem desarmada em relação à questão do tema, né? Porque é um tema muito complexo, um tema muito difícil, um tema muito delicado, e a gente vai fazer uma abordagem de forma mais diferenciada do que normalmente nós ouvimos aí fora. Na verdade, até essa é a proposta da doutrina espírita, né? Apresentar algo novo, algo diferente, algo inovador, para que nós possamos trabalhar em cima dessas questões de maneira diferenciada, né? Então, no ano de 1994, um jovem norte-americano com 17 anos de idade, ele cometeu um suicídio, e esse jovem, ele tinha terminado de pintar um carro Mustang 68, e ele pintou o carro todo de amarelo, o carro ficou lindo. Só que logo após ele ter pintado o carro, ele se suicidou. A família, no velório, entregou uns convitezinhos, como se fossem esses santinhos que se utilizava aqui, envolto numa fitinha amarela por conta da cor que ele havia pintado o Mustang. E eles fizeram isso com uma mensagem dentro, para auxiliar as pessoas que estavam possivelmente pensando na possibilidade de suicidar-se. E aí então eles distribuíram. Esse ponto aí, em 1994, essa ocorrência, ela deu início, né, a essa campanha, né, em que se escolhe um mês, e esse mês, no caso que nós estamos, o mês de setembro amarelo, que seria uma campanha de conscientização da vida e de prevenção do suicídio. Por isso que nós utilizamos até hoje, né, essa referência. Bom, quando nós falamos de suicídio, dentro de uma visão assim bem geral, né, normalmente as pessoas olham o suicida, né, como um fraco.
Normalmente as pessoas olham um suicida como alguém que não teve força, não teve coragem, que desanimou, né? Aqueles outros que acreditam nas chamadas penas eternas, automaticamente já direcionam a alma desse indivíduo para as tormentas eternas do inferno, para o sofrimento eterno. Por quê? Porque as pessoas que creem na existência de um local de sofrimento por toda a eternidade, chamado inferno, elas acham que o ato de cometer o suicídio é uma transgressão imperdoável às leis divinas. E, portanto, o indivíduo não tem a mínima chance, a mínima possibilidade de ir para uma região feliz, para o chamado céu, dentro das doutrinas que acreditam na existência do céu e do inferno. Então, para essas pessoas, eu não as estou criticando, apenas citando a título de comparação. Para essas pessoas, esse indivíduo, então, ele foi um fraco, ele não teve um comportamento de um verdadeiro cristão, ele não teve a coragem de enfrentar os problemas da vida. Enquanto muitas pessoas lutam para viver, estão doentes, ele foi lá e deu cabo da própria vida. Portanto, em função disso, a divindade não lhe concede, não lhe dá a permissão de gozar de uma condição feliz no pós-mortem, ou ir para o céu, de acordo com essas regras. Ele estaria perdido por toda a eternidade e vai arder no fogo do inferno. Essa é a concepção das doutrinas que acreditam nas penas eternas. Bem, aí chega a doutrina espírita, que se apresentou para a humanidade baseada numa promessa narrada no Evangelho de João, capítulo 14, em que o Cristo, ele aventa a possibilidade de uma terceira revelação para a humanidade, um outro Consolador, em que ele fala que seria um Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não o conhece, mas que ele iria fazer-nos lembrar de todas as coisas que ele havia nos dito, e que ele ficaria conosco por toda a eternidade. Quando se iniciam as comunicações espirituais, nos idos de 1854, 1855, a época em que os fenômenos intrigaram a mente do professor Hippolyte, que ficou conhecido como Allan Kardec, os espíritos que se comunicaram se identificaram como espírito de verdade. E começaram a restabelecer algumas bases do cristianismo que haviam se perdido ao longo do tempo, que haviam sofrido modificações, adulterações, e eles começaram então a trazer luz sobre essas informações. Surge assim a estrutura da doutrina espírita nas suas obras básicas, nas suas obras fundamentais. E aí nós começamos, ao estudar essa nova doutrina, com todo respeito às demais religiões, começamos a ver umas coisas diferentes, umas interpretações novas, assim, de uma forma um pouco mais abrangente, bem diferente daquele tradicionalismo religioso que era apresentado até então, principalmente no que concerne a questão da existência de um local definido no espaço para prazeres por toda a eternidade
e um local definido no espaço para que a alma sofra também por toda a eternidade. Isso foi muito bem apresentado no livro O Céu e o Inferno, uma das obras básicas da doutrina dos Espíritos, em que ele faz uma análise histórica da crença e propõe, através da comunicação dos Espíritos, apresentar para a humanidade o que tem do outro lado. Porque esse é um grande temor de todos nós, né? O desconhecido. O desconhecido, ele causa temor nas pessoas. E as religiões até então pegaram esse temor, que é um temor característico do indivíduo, do ser humano, e trabalharam com ele de forma tão intensa que conseguiram dominar a humanidade até então, com a existência de um local de sofrimento eterno e com a promessa de um local de bem-aventuranças também por toda a eternidade. Isso começou a ser negociado nas religiões, infelizmente. Isso começou a ser vendido nas religiões. E aí, então, o codificador da doutrina começou a perguntar aos espíritos: cara, fala pra gente, o que tem aí? O que você encontrou? Como é que é do outro lado? Como que as coisas se desenrolam aí? E aí nós começamos a perceber que nenhum depoimento, nada, deu conta da existência desses lugares. Todos com as suas nuances, com as suas características próprias, falaram única e exclusivamente um conteúdo, uma única coisa: o retorno de tudo aquilo que nós fomos antes de sermos projetados para essa nova realidade. Tudo que fizemos, deixamos de fazer, o bem, o mal, tudo isso soma numa bagagem que nos é apresentada lá. Então é uma coisa muito particular, muito própria de cada indivíduo. Não tem como comercializar isso. Não tem como a gente vender uma condição dessa, uma garantia, porque é um trabalho pessoal, individual, feito a cada instante da nossa existência. Vocês pensam, eu penso muito nisso, pessoal, vocês pensam que é fácil ser espírita? É difícil demais, gente. Por que uma casa igual a Linhares, com quase 80 anos, o grupo espírita de humanidade, você vai na reunião pública, tem a metade do que tem aqui? Tá certo que aqui vocês têm um calor diferente, sabe? Começa com o Virgílio colando esses adesivos no peito da gente quando a gente chega, que eu canso de falar que ele tinha que fazer isso lá em Linhares, e outras coisas mais, que acontecem aqui, que a gente acaba se vinculando emocionalmente à casa. Mas, por quê? Aí você vai em outros lugares, as pessoas estão aglomeradas. Gente, exatamente porque é difícil ser espírita. Sabe? Aqui não tem garantia de nada. Eu vim de Linhares aqui hoje para falar para vocês de um tema, mas eu não vim aqui para garantir céu para ninguém, para dizer que não vai para o inferno, que se vocês derem uma oferta aqui no final está tudo beleza. Sabe? Olha o dízimo, quem está atrasado, cuidado. Os dizimistas tem que botar em dia, porque pode perder a salvação. Não tem. A gente vem aqui dar responsabilidade das pessoas, então é difícil, muito difícil. Agora, com suavidade, sem pesar na mente. Essa é uma outra questão também que a gente tem que aprender muito na doutrina espírita. Nós não podemos pesar na nossa mente, a mente tem que ser muito tranquila para resolvermos as nossas questões do dia a dia. Às vezes as pessoas acham que vem aqui na frente, VG, está com a vida toda tranquilinha, tudo em paz, nada, estão cheios de conflito, de problema, sabe? Coisas para resolver, como todo mundo. Mas a doutrina, ela nos convida para posturas de instantes,
Porque a gente não sabe, né, qual o tempo de programação nossa aqui. Então, baseado nisso, a proposta da doutrina espírita com o suicídio é completamente diferente. E ela tem uma explicação. Nós não estamos dizendo para vocês que o suicida não passe por problemas e por dificuldades no mundo espiritual. Não, não é isso. Só que nós vamos entender por que ele passa. Nós vamos tirar essa ideia de que porque se suicidou está perdido, não tem mais jeito, foi para o inferno, foi para o umbral, foi para o vale dos suicidas, foi para... Calma, gente. A gente tem uma mania, né, de condensar demais o sofrimento, as coisas, escolher os lugares, definir. Calma, são particularidades das pessoas. Primeira coisa que a gente tem que considerar, primeira coisa, talvez nós não paramos para analisar. Gente, nós temos um instinto chamado instinto da sobrevivência. Esse instinto, ele é muito forte. Muito forte. Organicamente, ele é controlado por uma estrutura que é um cérebro primitivo, bem na base aqui da nossa estrutura craniana, o cérebro reptilíneo. Ele é comandado fisiologicamente por ele. São respostas automáticas. Esse cérebro reptilíneo, ele controla batimentos cardíacos, temperatura, pressão, uma série de coisas no nosso organismo, mas principalmente sobrevivência. Vocês viram aquelas imagens estarrecedoras do terremoto que aconteceu lá no Marrocos ontem? Eu não sei se vocês chegaram a ver. As pessoas, morreram mais de 2.000 pessoas, já pelas contagens, né? Coisa trágica. As pessoas fugindo dos lugares onde tinham câmeras, quando começou o tremor. Sabe quem faz aquilo? O cérebro reptilíneo. Ela nem pensa. É tão automático. O que gritou ali? Sobrevivência. E depois aconteceu da outra abalo sísmico de 4,2 na escala Richter. Foi verdade. Teve um mais forte, né? Depois teve esse outro, alguns minutos depois. As pessoas correndo assim, do nada. A pessoa está, por exemplo, tomando um drink, começou, sabe? O copo caiu para ela nem lembrou se tinha alguém com ela. Enfim, foi tão rápido a coisa. Quem faz isso? O instinto de sobrevivência. Fisiologicamente, o cérebro reptiliano, que quer tirar a pessoa da zona de perigo para ela sobreviver. Se ela tem que pular um muro, passar por uma greta, é isso aí. Isso é muito forte. Então, primeira coisa, o suicida, ele consegue sobrepujar o instinto de sobrevivência. Ele não tem coragem, ele tem muita coragem. Tem que ter muita coragem, não é pouca não, muita, para sobrepujar o instinto de sobrevivência. Então dizer que ele é um cara sem coragem, ou uma mulher, não rola. Muita coragem. Outra coisa, ele está enfrentando 100% de sofrimento existencial. 100% de sofrimento existencial. O sofrimento dele é tão grande que ele quer solucionar o problema. Outra característica do suicídio: ele está em busca de uma solução. Ele está em busca de mais sofrimento, ele quer solucionar o sofrimento que ele está experimentando. Que nós, quando estamos de fora, não conseguimos avaliar. Porque às vezes você vê uma pessoa aparentemente normal, nova, com tudo, mas a gente não sabe o sofrimento existencial que ela está experimentando. É muito fácil, e nós somos mestres nisso, em julgar. Nós somos exímios julgadores. Raça que sabe julgar
é a raça humana. Como pode? Aí começam os julgamentos. Aí tem aquelas coisas assim, falta de Deus. A pessoa não saía, às vezes, de dentro de uma instituição religiosa. Às vezes era um sacerdote de uma instituição religiosa. É isso, é fraqueza. Não, nada disso. É um problema que ela fez aquilo para solucionar um problema. Ela falou, não eu vou resolver isso. Vai. A gente sabe que segundo as pesquisas, se suicidam, em média, 800 mil pessoas anualmente no mundo. O Brasil está em 8º lugar. Normalmente, a depressão é, digamos assim, a doença que mais leva o indivíduo a cometer o suicídio. Pessoal, eu acho que eu nunca falei isso aqui para vocês, mas hoje é um dia legal para falar. Eu já enfrentei um processo depressivo durante 1 ano. Quando alguém chega lá no meu consultório, que eu faço anamnese, não é minha área essa, tá, pessoal? Mas às vezes a pessoa faz, eu tomo medicamento para depressão, tal, essa coisa. Quando alguém fala, quem já passou ou está passando, sabe exatamente o que a pessoa está enfrentando. Porque quem nunca passou não sabe avaliar. Você olha para a pessoa, parece bem. Aí o que o pessoal fala? Frescura, né? Já ouviu isso? Frescura de fulano. Fulano tem dinheiro, né? Tem carro, tem isso, tem aquilo, tem frescura. Mas não sabe o que é a depressão. Você simplesmente não tem prazer para absolutamente nada. Nada. Eu fiz o tratamento durante 1 ano com psicoterapia. Um tio meu, que inclusive é psiquiatra em Vila Velha, usei medicamentos, Outra questão importante para nós, os espíritas, a gente tem que parar com essa mania de achar que tudo é problema espiritual. É uma mania dentro do movimento. Não, manda ela tomar paz, manda ela parar de obsessão. Ok, sem problema. Mas ela precisa também de um acompanhamento por um profissional especializado. Se ela for precisa, ela tem que usar medicamentos também. Tem que parar com essa mania. Na época que eu enfrentei esse problema, como eu era muito ativo lá no movimento, disse que eu estava sob forte influência de milhares de espíritos, de confusão, e para lá e para cá. O que me tratou foram os medicamentos. Se tinha ou não espírito é outra história, mas com medicamento ou com um acompanhamento especializado. Então ele tem que parar de tudo espiritual. Não é assim, pessoal. Não é assim. Há questões de ordem fisiológica envolvidas no processo. Questão de neurotransmissores, sabe? Questões psicológicas, abandono, perdas, tudo isso são vários fatores que devem ser tratados para poder evitar que o indivíduo chegue a esse extremo, que ele está buscando a solução do problema dele. Então, quando ele vai em busca da solução do problema pelo suicídio, ok? O que acontece então? Qual é a perspectiva diferente que a doutrina espírita apresenta? Eu não vou nem passar os outros slides, creio eu. A conversa está muito boa aqui mesmo, acho que vai dar para a gente seguir. Olha, quando a gente está para vir para a Terra, todos nós que aqui nos encontramos, quando a gente estava para vir, em que houve toda a esquematização do nosso projeto reencarnatório, tá? No momento em que há o processo da concepção, é uma diferença, tá, pessoal? Eu gastei muito tempo também para entender isso. Fecundação e concepção são coisas diferentes, tá? Eu demorei para entender isso dentro do livro dos Espíritos. Nem sempre na fecundação, que é a união do óvulo com
um espermatozoide, tem um espírito ligado ali, não, tá? No livro dos Espíritos está escrito que a união do espírito com o novo corpo começa na concepção. Concepção é um outro momento. É o momento em que começa o processo da mitose celular, da ciciparidade, que é a formação embrionária. Tá? Então você pode ter uma fecundação sem o espírito ali. Ok? Tanto é que nós temos vários embriões congelados em laboratórios. Será que tem espírito colado com aqueles embriões ali? Ele lá congelado, 5, 6 anos esperando o espírito colado no embrião para ver se vai ser fertilizado ou não, ou vai ser introduzido no útero ou não. É um negócio ilógico imaginar isso. Então, é no processo da concepção que há. Então, quando aconteceu isso, olha bem, pessoal, essa estrutura, ela recebe uma carga de energia chamada fluido vital. O fluido vital é como se fosse o combustível para esse corpo realizar suas tarefas aqui na Terra. A gente tem uma programação de tempo aqui. A gente não sabe que dia vai, quanto tempo foi programado para a gente ficar por aqui. Tanto é que a gente vê que tem crianças que nascem, desencarnam, umas ficam 5 dias desencarnam, ficam um mês desencarnam. Não tem vários casos assim? 1 ano, 2. Tem pessoas com mais de 100. Cada um tem uma programação. De acordo com essa programação, então, nós recebemos um fluido vital. O fluido vital está presente no nosso corpo, tá, pessoal? Ele engendra o mecanismo fisiológico. Tá? Quando a pessoa desencarna por esgotamento dos órgãos, né? Morte natural, o fluido vital se esgotou naquele organismo. Então ela não tem como mais continuar, porque ele é o engendrador do mecanismo fisiológico. Aí é que está a questão do suicida. Esse mês, final do mês passado e início desse mês, na minha cidade, lá em Ares, 2 conhecidos se suicidaram. Um rapazinho de 21 anos, eu conhecia, enforcamento. E agora, na semana, um companheiro de... Eu pratico crossfit, tá, pessoal? Você fala, pô, o cara está fazendo crossfit na cidade, ela está lá pulando caixa, enfim. O rapazinho de 20 e poucos anos também se suicidou. Eu não imaginava, eu não estava lá, que ele tinha problema de depressão, realmente não. Mas, enfim. O que pode acontecer com eles em relação ao sofrimento por conta da idade e do fluido vital? Eu não sei qual era a previsão de tempo de cada um aqui na Terra, mas eles receberam o fluido vital para permanecer esse tempo aqui na Terra. Sei lá, 50, 60, 80, 100 anos, 30, 20 não fez o passado de 20. Então receberam o fluido vital, certo? Eles reservam boa de fluido vital. Bom, quando o indivíduo dá cabo da própria existência, ele se projeta para o mundo espiritual fora do prazo combinado. Está dando para entender? Ele tinha um período, ele se projetou antes. Determinação dele, pessoal, tá? Ele fez essa escolha, ok? Muito bem. O sofrimento que o espírito experimenta não é porque é castigo divino, igual as pessoas acham fora. Ah, Deus agora vai castigar. Por quê? Porque ele se matou. E o 4º mandamento da lei de Deus é não matarás. Como ele se matou, agora ele vai sofrer. É uma punição divina. Não, nada disso. Nada disso. O problema todo da dor, enfim, do que ele experimenta, do sofrimento, é porque, como ele está carregado de fluido vital, e o fluido vital é o elo de ligação entre matéria e corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, eu acho que eu vou lançar a mão de um recurso aqui, deixa eu ver se vai fazer. Tá, isso aí vai ser. O nosso corpo espiritual, o perispírito,
que dá forma ao espírito e que se liga ao corpo físico, essa adesão, essa adesividade, essa ligação entre perispírito, corpo, quem mantém é o fluido vital. É como se fosse uma cola e mantém. Quando cessa o fluido vital, desliga. Porém, o suicida, ao dar cabo da própria existência, ele se projeta para o mundo espiritual com muito fluido vital. Tem fluido vital para o tempo de existência que ele tinha programado, que havia sido programado para ele. Esse fluido vital, ele é quem mantém a adesividade, a ligação, a aderência, a conexão do perispírito dele com o corpo. Só que agora, o corpo vai entrar no processo natural, que é o processo da decomposição. Ele vai se desagregar. Todas as suas estruturas serão desagregadas, serão devolvidas à natureza. A natureza vai reaproveitar. Não é assim que funcionam as coisas na natureza? Não é um reaproveitamento? É isso, vai ser reaproveitado. Para que esses átomos se combinem, formem moléculas para a composição de outros elementos da natureza. Só que ele, espírito, mantém-se, sente a sensação de se manter ligado ao corpo. Por quê? Fluido vital. Muito fluido vital que ainda existe nessa ligação entre eles. Então é natural o espírito do suicida relatar que está sentindo assim mau cheiro de decomposição, ou sente minúsculos animálculos se alimentarem dos seus despojos carnais. Dependendo do tipo do suicídio, ele relata que continua sentindo as impressões daquele ato, seja um projétil, seja um tocamento, seja pular de lugar. Ele tem a impressão de que aquela cena fica revivendo constantemente na sua mente. E aquilo lhe causa uma sensação muito ruim. Por quê? Porque ele se projetou fora do tempo para o mundo espiritual. Então, todos os seus sofrimentos, as suas sensações ruins, as suas dores, advêm disso daí. Não é porque Deus, você se matou, né? Eu não disse para não matarás. Quando eu falei não matarás, é para não matar você também. Vai sofrer por toda a eternidade no inferno. Não é isso. É apenas uma lei de causa e efeito. E devido a ele estar encharcado desse fluido vital, ele fica tendo essas sensações desagradáveis. Agora, não me pergunte por quanto tempo, nem aonde, porque eu confesso a vocês até me desculpem, é uma concepção minha, eu tenho algumas restrições a algumas informações espirituais sobre essas questões de vale dos suicidas, sabe? Buracos lá no mundo espiritual, eu achei isso muito deprimente, assim, sabe? Respeito, tá? Respeito, mas eu vejo diferente. Por quê? Porque nem todo suicida é igual. E o que o cara fez de bom aqui? Uai, vai se perder na contabilidade divina? E as coisas boas, o bem que ele praticou, o mal que ele deixou de praticar, o trabalho que ele fez diário para se tornar uma pessoa melhor, simplesmente vai sumir só porque ele fez isso? Aí todo mundo lá no Vale do Suicídio, naquela imagem técnica de livros que tem aí, que eu até respeito os autores espirituais e tudo, mas é um direito não concordar, né? Eu acho que é um direito de qualquer um não concordar. Sabe, coisas assim, entrei pelo Vale dos Suicidas e aquelas pessoas com as vísceras de fora, com não sei o quê, muito sofrimento. Peraí, gente, vamos
vamos analisar a coisa seguinte: nem todos são iguais. Então, você pode ter um suicida numa condição diferente de outro suicida e outro suicida em face das diferenças individuais próprias de cada um em termos espirituais, inclusive do próprio passado espiritual desse indivíduo, da própria condição espiritual dele de outras existências. Então tudo isso é levado em conta para se definir a condição dele no mundo espiritual. E aí, o tempo que ele permanecerá nessa condição também é relativo em função dessas características individuais de cada um. Bom, ok. E aí, Ademar, segundo a doutrina espírita, está perdido esse indivíduo? Ele vai ficar? Não, pessoal, não. Como diz a música, nem tudo está perdido, né? O bonito, a consolação que a doutrina espírita traz é o conhecimento. O conhecimento liberta, certo? Conhecereis a verdade, Nós estamos em busca da verdade. Então nós estamos trabalhando com equações a todo momento em busca da verdade. Se existe um mecanismo que pode ajudar esse indivíduo a rever e recuperar tudo isso, é o mecanismo da reencarnação. Ele é que vai equacionar essa situação, vai dar nova possibilidade dele se reajustar. E como funcionaria isso? Bom, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, Virgílio, ele fica me vigiando lá da porta. Eu sou tido como polêmico nas palestras, você sabe, né? Aí quando o Virgílio me chama, eu falo assim: Virgílio, escolhe o tema. Que aí ele escolhe os temas que eu fico com menos possibilidade de ser polêmico. Mas tem hora que escapa o controle do Virgílio. Aí o que acontece, pessoal? Olha só. Falam, né, que existem as reencarnações voluntárias e existem as reencarnações compulsórias. Já ouviu falar isso? Né? Tipo assim, o espírito escolhe, ou tipo assim, vai na marra, porque você não tem condição de escolher. Eu vou ser honesto para vocês. Eu, Ademar Faria Júnior, acho que 1% das reencarnações são por escolha. Eu acho que 99,99% são compulsões. Porque assim, eu parto de uma premissa minha. Se eu tiver no mundo espiritual e eles me apresentarem uma programação muito ruim mesmo, eu não quero mais. Sério. É assim que vai ser minha vida? Você não amolecer em nada aí, não, vai ser assim, cara, não vou não. Mas você vai ficar aqui no mundo espiritual, vai demorar para você evoluir. Não tem problema não tenho pressa, eu sou eterno, me deixa eu aqui. Cara, é boleto demais para pagar, vocês estão me dando. Nossa, sabe, muita dificuldade, doença, sabe? Falta de grana, muito belo, não vou não. Aí o que acontece? Vai na marra. Pum, acabou. Eu acho que a maioria é assim. A não ser que uma pessoa vem numa condição muito boa mesmo, que eles mostram aquela programação, se o cara olha e fala, pô, essa tá massa. Eu vou, quando é que eu desço? É porque a maioria, desculpe pessoal, eu penso assim. Então, assim, eu acho que a maioria é a espiritualidade falando, cara, você vai ter que ir mesmo, porque é assim que vai ter que ser, e vai. Em função das nossas histórias e tudo mais, tá? Mas, enfim, pode discordar, tá, pessoal? Não tem problema. É uma avaliação que eu faço hoje da situação. Mas, então, aí, o cara que se suicidou, ele entra nesse âmbito aí, ele não tem muita escolha. Não tem muita escolha. Então, a gente pode... eu vou tentar, eu vou falar tecnicamente, mas assim, de maneira que a gente possa entender. Então, você tem aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem aqui, vai ficar legal pra gente ver. Só um minutinho, tá? Essa não, pode passar, não. Vou pegar essa imagem aqui. Isso aí é uma do filme Nosso Lar. Eu peguei essa imagenzinha. É o espírito André Luiz, o ator, né? Ney Pedro.
Ele estava lá, numa região que eles chamam de umbral, né? Deitado, com as vísceras ali de É fora. Renato Prieto. Renato Prieto. Obrigado, Pedro. Cara, o que seria de mim sem esse rapaz aqui nas minhas palavras, né? Meu Deus. É que eu estou ficando velho, cara. Minha memória já está falhando, então tem essas coisas, né? Obrigado. É isso aí, Renato. Aí ele está ali com uma lesão, segundo consta, né? O André Luiz, quando encarnado, gostava de umas biritas, bebia além da conta. Não, a pessoa não possa tomar, não, tá, pessoal? Não é uma proibição. Só que ele exagerava, papapá, fez uma cirurgia, né, de estômago e pum, desencarnou nessa cirurgia. O que acontece aí? Aí é uma representação do corpo espiritual dele com uma lesão no pé espiritual. Houve um esgarçamento, que a gente chama, da sua estrutura perispiritual. Quando isso acontece, tá, num suicida, por exemplo, devido a todo o veneno, um exemplo, né? Todo o seu trato digestivo, aparelho digestório, foi tudo comprometido, tá? Ele pode experimentar essas sensações por longo período e um mecanismo reencarnatório iria ajudar muito. Por quê? Porque é o seguinte, vai pegar o espírito, corpo espiritual apresentando um problema que ele causou, ok? Vai colocar isso em união com um novo corpo no processo reencarnatório. Esse novo corpo vai funcionar como um dreno, um mata-borrão, assim, um dreno desse problema que ele tem. Porque ele está esgarçado a sua estrutura perispiritual. Para que ela se recomponha, há necessidade de ela se refazer novamente numa estrutura fisiológica. Aí ele pode reencarnar. É bem provável que o corpo dele vai apresentar problemas na região, né? Aí depende do tipo do suicídio cometido. Ele pode vir com algum problema que a gente chama, né? Já nasceu, né, daquele jeito, já traz um problema congênito, né, que se chama, nasceu assim, ok? Para que ele possa ir reajustando a sua estrutura perispiritual, drenando isso a nível fisiológico nessa nova oportunidade reencarnatória. Aí existem vários problemas, né? Hidrocefalias, cardiopatias, nanismo, uma série de coisas que podem ser decorrentes dessa vinculação de um espírito que apresenta esse distúrbio perispiritual num novo corpo para que ele possa ir se reorganizar. Pelo amor de Deus, gente, olha, eu acredito, pelo amor de Deus, e já aconteceu muito isso. Não significa que uma pessoa que tem uma cardiopatia foi um suicida, nossa, pelo amor de Deus. Porque já aconteceu de fazer esse estudo e no final a pessoa vinha, meu vizinho, ele tem, nossa, aí quer dizer, já vai olhar para o vizinho, suicidou, né? Agora você está assim, entende? Pelo amor de Deus, não é isso, tá? Eu estou citando assim uma situação, mas nem todos são assim. Cada caso, um caso, estou citando apenas, nossa, eu passei esse tempo, nem quero falar disso. Eu estou citando apenas a situação da necessidade para que esse espírito possa então fugir dessa zona terrível que nós temos a mania de colocá-los, né? De um local de sofrimento lá no abismo, não sei das quantas, ou numa região assim, ou como diriam os nossos amigos que acreditam no céu e inferno, que está lá no inferno sofrendo por toda a eternidade. Então, através desse mecanismo, ele se reabilita a uma nova condição existencial, para que ele possa pôr em curso o seu processo de resgate daquilo que ele cometeu. Que não é punição divina, castigo divino, nada, é apenas uma consequência. Como todas as consequências que nós sofremos por todos os atos que nós praticamos. Ele vai ter uma consequência por um ato que ele praticou. E aí, ele tentou resolver o problema, mas não deu certo. Não deu certo. Então, a gente não tenta resolver um monte de problema na nossa vida também, não dá certo? Eu olho para trás e fico olhando, gente do céu,
pareceu que a forma A era a melhor forma. Hoje, passado um tempo, não é assim que acontece? A gente olha e fala, poxa, podia ter feito diferente. Isso acontece com a gente. Para o indivíduo que se suicida, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai se dar cabo de que ele não solucionou o problema. Gerou um outro problema? Gerou, que é fruto da decisão, da escolha que ele tomou, mas não é um castigo da divindade pelo ato que ele praticou. Então, através desse mecanismo reencarnatório, as coisas vão se resolvendo ao longo do tempo. A gente não sabe se uma única reencarnação pós-suicídio vai dar conta. Pode ser que esse suicídio de novo, tem notícias, você está entendendo? Mas como existe uma eternidade para as coisas se resolverem, isso vai ser resolvido ao longo do tempo. Assim como tem questões da nossa vida hoje, da nossa existência hoje, você sabe que eu tenho essa mania de separar, né, existência de vida, porque a gente faz uma confusão disso, né, existência é uma coisa, vida é outra, né? Tanto é que se vocês perguntarem assim, qual é o antônimo ou o oposto de vida? Vocês sabem? Ótimo. Morte é antônimo de nascimento. Vida não tem antônimo. Por quê? Porque a vida não cessa. Cessa a existência. Entendeu? Quando nós somos criados, nós recebemos a nossa vida, acabou. Ela não acaba nunca. Agora, cada existência aqui, aí ela interrompe. Do nascimento à morte, né? É uma existência. Aí a gente morre, que é o antônimo de nascimento, mas a gente continua vivo, espiritualmente falando, né? Continuamos vivos espiritualmente. Entendeu? Então, a nossa atual existência é uma coisa, como as nossas existências anteriores também. Agora, a nossa vida, essa aí, ela é. Tanto é que a gente não fala que nós somos imortais, em espírito nós somos imortais, né? Porque não existe um antônimo de vida, não há. Então, pessoal, através desse mecanismo da reencarnação, nós não sabemos quantas existências serão necessárias, mas a coisa vai se resolvendo ao longo das existências. Por último, rapidamente, quando nos depararmos com uma pessoa que esteja enfrentando uma problemática, passando por um processo de depressão, perdas profundas, esquizofrenia, bipolaridade, são também transtornos que levam ao suicídio, tá, pessoal? Vamos orientá-la no sentido de buscar uma ajuda profissional. Não vamos bancar os terapeutas, porque a gente pode errar, né? A gente pode errar, porque a gente não tem, às vezes, a formação necessária, o conhecimento necessário do uso das palavras, dos termos que podem ou não ser usados. Tem palavras que, se nós usarmos com uma pessoa em depressão, tem um efeito rebote fantástico. E aí a gente não vai gostar de saber que depois da nossa conversa, de repente a pessoa se suicidou. A gente vai ficar sentindo, vai dar um sentimentozinho de culpa. Então tem que ter muito cuidado, sabe? Muita habilidade. O correto é encaminhá-la para um profissional especializado para aquilo. Se nós tivermos condições e a pessoa não tiver condição, porque normalmente a pessoa nesses estados, até financeiramente ela está prejudicada, se tivermos condição, se você tiver, se alguém tiver e for uma pessoa que paga para ela até, sabe? Uma consulta, uma sessão, ou viabiliza uma forma dela chegar numa estrutura qualificada para atendê-la. É a melhor coisa. Aí a casa espírita vai ajudar, vai cuidar. Mas é um complementar, está entendendo? É um complementar, certo? Ele não é o tratamento principal. Ela pode estar
sofrendo uma obsessão? Pode. Ninguém diz que não. Mas um tratamento desobsessivo é complementar. A gente não pode trocar um pelo outro. Certo? Complementar. Passe, ótimo. Água fluidificada, ótimo. Orações, preces, vibrações, o que vocês quiserem que possa colaborar, mas nunca que isso seja excludente, né? Que fala, não, você não vai no psiquiatra, não é nada, isso é besteira, seu problema é espiritual, você está cheio de obsessor, e vamos lá para cá. Não. São tratamentos, ajudas complementares, como a gente está dizendo. Ela precisa de socorro nesse sentido. E se nós tivermos algum amigo, algum parente, conhecido, ou notícia de alguém, né, que cometeu suicídio, a gente vai sempre lembrar dessa pessoa com os melhores pensamentos possíveis. Viva por ela, ore por ela, faça preces por ela. Nunca devemos ficar mentalizando as condições dela, a situação. Não, vamos ficar positivamente para aquela pessoa, pedir a espiritualidade que possa assessorá-la na medida das possibilidades dela, para colaborarmos de alguma forma nesse sentido. Porque, pessoal, o sofrimento existencial pleno é realmente uma coisa muito intensa. E a gente tem que respeitar o ato que essa pessoa praticou. Podemos não concordar, mas temos que respeitar. Porque talvez se nós estivéssemos com a metade do problema dela, nós também teríamos feito a mesma coisa. Né? Então a gente não pode se julgar. Vamos ter essa empatia em relação a esse processo. Companheiro Virgílio, muito obrigado mais uma vez. Aos companheiros que estão aqui, meus parentes que vieram lá de Governador Lindenberg, né, para participar aqui com a gente. Agradeço muito a atenção de todos. Eu peço muito a espiritualidade que possa abençoar cada um de nós, ajudar no retorno aos nossos lares, que o nosso resto de domingo seja maravilhoso. Tenhamos uma semana muito produtiva. Vamos tentar, assim, com muita leveza, melhorar um pouquinho a cada dia. Se não der, não tem problema, a gente tenta de novo, repete outra vez, né? Assim a música, a gente vai tentando, sem autocobrança, sem autopunição, dentro do nosso tempo, dentro da nossa condição. Agradeço muito a atenção de todos, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.